O sino da torre tocou 7 vezes. O som ecoava pelas colinas de Coimbra, atravessando o pátio do antigo convento de Santa Maria das Águas. As freiras caminhavam em fila, os véus ondulando sob a brisa fria da manhã. Entre elas, uma mulher com o cabelo preso num lenço branco, diferente das outras. O olhar dela não era de quem nasceu ali, mas de quem estava a tentar aprender a respirar novamente. Chamava-se Clara Moura. Antigamente, as luzes da cidade iluminavam o rosto dela todas as noites. Cantora premiada, conhecida capa de revista, e de repente desapareceu. Ninguém sabia o motivo, só ela. Agora, o palco era o coro da capela. E o público, um crucifixo, algumas freiras e um menino que todos os dias vinha espreitar pelas grades do confessionário. Irmã Clara. A Madre Superiora pediu para falar consigo, disse Sor Helena, colocando a mão no ombro dela. Já vou, respondeu Clara, pousando os livros no banco de madeira. Sor Helena observa com aquele olhar que misturava ternura e desconfiança. Ainda não se habituou ao silêncio, pois não? Clara esboçou um sorriso triste. O silêncio é como o palco. Assusta no começo, mas depois se ouve tudo. No gabinete da Madre Superiora, o ar era pesado. Clara, começou Madre Augusta, chegou uma carta da diocese. Um benfeitor virá visitar o convento esta semana. É um empresário chamado Eduardo Vasques. Vem tratar da restauração da torre e dos sinos. E o que tenho eu a ver com isso? Foi indicado para acompanhá-lo. O Sr. Vasques pediu alguém que conheça a história do lugar. E ao que parece, alguém que saiba ouvir. Clara ergueu o olhar. Ouvir? Ele perdeu a mãe há pouco. A senhora era devota daqui. Quer cumprir o último desejo dela? Clara ficou em silêncio por um instante. Tá bem, madre. Eu o acompanharei. Mas dentro dela algo se mexeu. O nome Eduardo Vasques não lhe era estranho. Ela já o ouvira. Numa entrevista num jornal de negócios, um homem frio ambicioso, que falava de sucesso como quem recita uma oração sem alma. Ela suspirou. Outro homem que acredita que o dinheiro pode comprar paz. 2 dias depois, um carro preto estacionou junto ao portão do convento. Do veículo saiu um homem de terno cinzento, alto, rosto fechado, Eduardo Vasques. Trazia nos olhos o mesmo tipo de pressa de quem nunca teve tempo para sentir o vento. Sor Helena foi recebê-lo. Seja bem-vindo, Sr. Vasques. Obrigado. Vim falar sobre a torre. Quero que tudo esteja pronto antes de dezembro. Dezembro? O aniversário da morte da minha mãe. Enquanto falavam, Clara surgiu no pátio, carregando livros. Os olhos dele desviaram-se involuntariamente. Por um segundo, o tempo pareceu hesitar. Ela percebeu o olhar, mas não reagiu. Apenas fez uma breve reverência. Sou Clara Moura. Fui designada para acompanhá-lo. Eduardo apertou a mão dela, menos um aperto firme demais, talvez para esconder o nervosismo. Moura, conhece bem este lugar? Apenas o suficiente para saber que há coisas que não se compram nem se restauram com cimento. Ele franziu o senho. E o que quer dizer com isso? Nada que o senhor entenda agora. Durante o resto do dia, caminharam pelos corredores do convento. Ela falava pouco, ele quase nada. Mas quando ela explicava sobre as pinturas antigas, o sino, o claustro, havia algo na voz dela que desarmava qualquer arrogância. Não era doçura, era verdade. E por que veio para cá? Perguntou ele finalmente. Clara parou. As pessoas costumam vir a um convento por 2 razões para agradecer, ou para fugir. E a sua? Eu estou a tentar lembrar o que é respirar sem aplausos. Eduardo ficou em silêncio. Então era artista, era até perceber que a fama é só outra forma de solidão. Ele olhou para o alto onde os sinos balançavam. Curioso. Eu passo a vida a trabalhar para não me sentir sozinho. E resulta. Nunca à noite, Clara foi à capela. Cantava baixinho, sozinha,
um cântico antigo. A voz dela ecoava nas paredes de pedra, doce e melancólica. Eduardo, que voltara para pegar uns papéis esquecidos, ouviu-a. Ficou parado à porta, como quem tem medo de profanar um segredo. Quando ela terminou, virou-se e o viu. Não devia estar aqui a esta hora, disse, séria. Também não devia cantar assim. Parece que cada nota me arranca o fôlego. Ela sorriu com ironia. As palavras dos homens do mundo são sempre assim, bonitas, mas vazias. E as das mulheres que fogem do mundo. Retrucou ele. Clara virou-lhe as costas. Essas sabem quando é melhor ficar caladas. Nos dias seguintes, Eduardo voltou várias vezes. Trazia projetos, documentos, mas o motivo real era outro. Algo naquela mulher o desafiava. N o era beleza, era o mistério. Certa tarde, durante o almoço simples das freiras, ele perguntou: posso almoçar aqui? É comida de convento, senhor Vasquez. Nada de luxo, o luxo é ter tempo para sentar e comer em paz. Sor Helena Sorrel. Então, sente-se. Mas aqui ninguém fala de negócios. Eduardo sentou-se ao lado de Clara. O silêncio entre eles era espesso, quase físico. Nunca pensei ver um empresário no meio de sopa e pão, comentou ela. E eu nunca pensei ver uma mulher assim, tão viva num lugar feito de silêncio. Ela olhou firme para ele. Cuidado, senhor Vasquez. Aqui as tentações têm preço, e se eu estiver disposto a pagá-lo, então o preço será a sua paz. Naquela noite, choveu. Os sinos soaram de novo. Lentos, Clara saiu para o pátio, o lenço molhado pela chuva. Eduardo apareceu logo depois com um guarda-chuva. Vai adoecer, disse. A chuva lava nem toda. Ela ergueu o olhar. Por que veio mesmo, Sr. Vasquez? A restauração dos sinos, ou algo que não sabe nomear. Ele é tu. Vim cumprir a promessa da minha mãe. Ela acreditava que a fé podia salvar qualquer um. E o Senhor. Eu não acredito em nada há muito tempo. Clara deu um passo à frente, então talvez seja por isso que está aqui. Por um instante, ficaram frente a frente, tão próximos que podiam sentir a respiração um do outro. O som dos sinos cobriu o silêncio. Eduardo afastou-se primeiro. Boa noite, senhora Moura. Boa noite, senhor Vasquez. Mas ambos sabiam que o que começara ali não terminaria com um simples boa noite. Sor Helena observava tudo de longe. Ela via que nenhum dos dois admitia menos que a fé. Às vezes, escolhe caminhos improváveis. E naquela torre antiga, o som dos sinos parecia anunciar não o fim da oração, mas o início de algo que ainda não tinha nome. O vento soprava do mondego com força. As folhas secas corriam pelo pátio do convento e as freiras recolhiam as roupas do varal antes que a chuva caísse. Clara estava na biblioteca tentando catalogar livros antigos, mas as palavras dançavam diante dos olhos dela. Desde aquela noite da chuva, tudo parecia diferente. O som dos sinos já não era o mesmo. E o olhar de Eduardo, cada vez que aparecia, a deixava sem ar. No terceiro dia da restauração, ele chegou mais cedo que o habitual. Carregava uma pasta e uma garrafa de vinho. Trouxe um presente, disse, encostando-se à porta. Clara levantou o olhar. Aqui, o único vinho permitido é o do altar. Então é melhor eu oferecer ao padre. Respondeu com ironia. Ela suspirou. O senhor não entende este lugar. Aqui, tudo tem significado, e fora daqui, tudo tem preço. Ela o olhou fixamente. Talvez por isso o senhor esteja tão perdido. Sim, homens como o senhor colecionam propriedades, mas não têm casa. Ele ficou em silêncio. Aquilo acertou fundo. E mulheres como a senhora fogem do mundo e chamam isso de fé. Clara respirou fundo, mas a voz tremeu. Eu não fugi, eu
sobrevivi. Naquela tarde, o menino Miguel apareceu à porta da biblioteca. Irmã Clara, o senhor Vasques pediu para ver os sinos lá de cima. Posso ir com vocês? Não é seguro, Miguel. Eduardo, que escutava, sorriu. Deixe o garoto vir, prometo cuidar dele. Subiram os degraus estreitos da torre. O vento entrava pelas fendas das paredes e cada passo ecoava como um segredo. Lá em cima, o panorama de Coimbra se abria menos o rio, as pontes, o telhado das casas antigas. Miguel correu até o parapeito. Dá para ver o mundo todo daqui. Clara se aproximou, instintivamente o segurando pelos ombros. Cuidado, Miguel. Miguel, o mundo parece bonito de longe, mas é mais perigoso do que parece. Eduardo observava a cena. Fala como quem sabe, sei, respondeu ela, sem olhar. Já caiu uma vez? Quando voltaram ao claustro, Sor Helena esperava à porta. Senhor Vasques, temos de conversar sobre os custos da restauração. Claro, respondeu ele, mas enquanto andavam, Sor Helena o luou com um ar mais profundo. O senhor sabe o que está a fazer ao passar tanto tempo com a irmã Clara? Ele tentou manter o tom firme. É só trabalho. Ninguém sobe aquela torre por trabalho, senhor Vasques. Lá em cima, as pessoas procuram respostas. Eduardo ficou calado. O senhor não é o primeiro a tentar resgatar algo dentro daqueles muros, continuou ela. Mas cuidado, alguns não voltam os mesmos. À noite, Clara acendeu uma vela diante do altar. As sombras tremiam nas paredes. O passado começava a cutucar-lhe a alma, e ela sabia que não podia escândalo para sempre. De repente, uma voz atrás dela: está a rezar por mim? Ela virou-se. Eduardo, de novo. Não devia estar aqui. O senhor também não. Então estamos quites. Ele deu 2 passos à frente. Por que abandonou tudo? Tenho certeza que há um motivo maior do que fé. Ela desviou o olhar. Às vezes, a fé é a única forma de continuar viva depois que o mundo nos destrói. Quem a destruiu? Ela respirou fundo. Eu mesma. Eduardo observou-a em silêncio. Clara estava frágil, mas havia força naquele olhar cansado. Quer saber o que eu penso? Disse ele. A senhora não pertence a este lugar. Tem fogo nos olhos. E fogo não nasce para viver entre pedras frias. Ela o olhou ofendida. Acha que me conhece? Ninguém foge tanto sem deixar pegadas. Eu não fugi. Eu escolhi desaparecer porque alguém a feriu? Porque me feri a mim mesma tentando agradar a todos. O silêncio pesou entre eles. Depois ele estendeu a mão, mas ela recuou. Não toque em mim. Por quê? Porque a confusão que carrego é minha penitência. Ele baixou a mão, mas o olhar permaneceu. Então tá castigar? Sei, pelo passado? Sim, e se o perdão vier de fora? Não aceitaria. Eu não o mereço. Dias depois, uma notícia correu o convento. Um jornalista apareceu nos portões, pedindo para falar com Clara Moura. Sor Helena tentou afastá-lo, mas ele gritou. Ela era a cantora. Clara Moura! Aquela que sumiu depois do escândalo no Teatro Nacional. As freiras pararam, assustadas. Eduardo, que estava por perto, aproximou-se e agarrou o jornalista pelo braço. Saia daqui agora. E quem é o senhor? Alguém que não tolera abutres. O homem riu, sarcástico. Acha que pode esconder o passado dela. O país inteiro sabe o que ela fez. Eduardo apertou o punho, mas o jornalista afastou-se, triunfante. Clara apareceu à porta, pálida. Deixo ir, disse, com a voz trêmula. O que ele quis dizer, Clara? Ela respirou fundo. Que o meu passado
finalmente me encontrou. Mais tarde, sentaram-se no claustro vazio. Eduardo olhou-a exigindo respostas. O que aconteceu? Ela fitou o chão. Eu era cantora num teatro em Lisboa. Tinha tudo, fama, dinheiro, público, até que uma noite alguém gravou um vídeo, algo íntimo, um erro meu, um momento de fraqueza, tornou-se escândalo. Fui ridicularizada, condenada, insultada. Ela levantou o olhar, os olhos marejados. As pessoas aplaudiam a minha dor. A imprensa destruiu o que restava de mim. Então, deixei tudo, vendi o que tinha e vim para cá. Foi a única forma de me calar. Eduardo ficou em silêncio. Eu também sei o que é ser julgado por um erro, disse ele finalmente. O meu pai morreu por causa de uma decisão minha, um investimento arriscado. Eu achava que podia controlar tudo, mas há coisas que o dinheiro não compra, menos nem a culpa apaga. Clara o olhou, surpresa. Então estamos iguais, dois fugitivos da própria consciência. Não, Clara, respondeu ele. A diferença é que você ainda acredita que pode ser perdoada. Eu já deixei de acreditar há muito tempo. Ela se aproximou, então aprenda comigo. A culpa é um quarto escuro, mas basta acender uma vela para perceber que nunca estivemos sozinhos. O sino soou, marcando 9 horas da noite. Eduardo levantou-se, mas antes de sair, voltou-se. Se um dia quiser cantar de novo, eu ouvirei. E se um dia quiser acreditar outra vez, reze. Ele sorriu. Ele sorriu. Eu não sei rezar. Então comece com o silêncio. Deus ouve até quem duvida. Na manhã seguinte, Clara foi ao coro e começou a cantar. A voz dela, antes contida, agora vibrava pelas paredes como uma libertação. Eduardo, parado junto ao portão, escutava Sor Helena, que o viu, aproximou-se. Está a ouvir? Sim, é isso que chamamos de fé. Ele assentiu, mas os olhos estavam úmidos. Pela primeira vez, Eduardo Vasques não tinha pressa. O som da voz de Clara misturava-se com os sinos. E algo dentro dele, o que restava de fé, de culpa, de dor menos, começou a derreter. Mas ele ainda não sabia. A redenção tem um preço. E às vezes é o coração que paga. O rumor espalhou. Sei rápido como o vento entre as pedras. No convento de Santa Maria das Águas, sussurravam que a mulher que cantava tão bonito tinha sido uma pecadora famosa. Algumas freiras desviavam o olhar quando Clara passava. Outras rezavam em silêncio, como se a presença dela fosse um teste de fé. Sor Helena foi a única a defendê-la. Todos temos um passado, irmãs. O dela apenas foi público, mas o silêncio pesa mais que as palavras, e Clara sentia o peso de cada olhar. Eduardo, por sua vez, não suportava a ideia de vê-la novamente cercada por julgamentos. Naquela manhã, foi até a Madre Superiora, Madre Augusta. A senhora sabe que essa história não tem fundamento. O que ela fez ou deixou de fazer antes de entrar aqui não é da conta de ninguém. Senhor Vasques, respondeu a madre, firme, este é um lugar de oração, não de escândalo. Escândalo é condenar alguém que tenta recomeçar. Recomeçar exige humildade, não visitas diárias de um empresário curioso. Eduardo cerrou o punho. Está a insinuar que há algo entre nós? Estou a dizer que há sentimentos que distraem a alma e os sinos, Sr. Vasques, tocam para lembrar os votos que ela fez. Ele respirou fundo, tentando conter a raiva. Com todo o respeito, madre, há votos que aprisionam mais do que libertam. Saiu antes que dissesse algo imperdoável. No claustro, encontrou Clara recolhendo flores murchas. Estão a trotelar como uma criminosa, disse ele. Ela não respondeu. Eu posso ajudá-la. Se quiser sair daqui, posso arranjar um lugar. Tem uma casa em Aveiro, perto do mar. Pode recomeçar lá. Clara ergueu o rosto.
surpresa. E fazer o quê? Esconder-me de novo? Não. Viver eu não posso. Quem a impede? Deus, ele deu um passo à frente. A fé não é prisão, Clara. O que a está a matar é a culpa. E o que o Senhor entende de fé? Nada, mas entendo de vazio. Ela desviou o olhar, mas os olhos marejaram. O senhor devia ir embora, senhor Vasquez, e deixar o quê? A mulher que me fez lembrar que ainda sou humano? Clara recuo. Isso é perigoso. O perigo é continuar a fingir que nada sentimos. Ele tentou aproximar-se mais, mas ela levantou a mão entre eles. A voz ecoou pelo claustro, assustando até os pássaros. Não pode me tocar. Eu fiz um voto. Eduardo a olhou fixamente. Então, reze por mim, porque eu já pequei, só de pensar em você. Naquela noite, a chuva voltou. O vento batia nas janelas e Clara não conseguia dormir. As palavras dele voltavam-lhe à mente, uma a uma. O perigo é fingir que nada sentimos. Levantou-se, foi até a capela e ajoelhou-se. Senhor, se este sentimento é tentação, tira-o de mim, mas se for perdão, dá-me coragem para aceitá-lo. Do lado de fora, Eduardo caminhava sob a chuva. Parou diante do portão fechado, olho para cima, a luz da capela ainda acesa. Ele murmurou: eu não acredito em Deus, mas acredito nela, e talvez isso já seja uma forma de fé. No dia seguinte, a Madre Augusta chamou Clara. Recebi uma carta do bispo. O senhor Vasquez será convidado a concluir o projeto por outra via. A sua presença aqui tornou-se motivo de distração. Quer que eu peça para ele ir embora? Quero que escolha ou a sua paz ou a companhia dele. Clara engoliu seco. O que fiz foi apenas conversar. E conversar pode incendiar almas. Minha filha, não é o fogo que mata, é o calor que fica. Eduardo apareceu, logo depois sem saber de nada. Trouxe boas notícias. Consegui o financiamento para restaurar a torre toda. Mas ao ver o rosto dela, a alegria esmoreceu. O que aconteceu? A madre quer que o senhor vá embora. O quê? Dizem que a minha presença o distrai e que a sua me afasta do propósito. Ele passou a mão no cabelo, furioso. E qual é o propósito? Sofrer para parecer santa? Não diga isso. Então diga-me o que quer, Clara. Ficar aqui a vida toda a esconder-se? Ou sair e respirar comigo? Ela fechou os olhos, em conflito. Se eu sair agora, nunca mais volto, então não volte. Ela abriu os olhos. O Senhor não entende. Eu encontrei perdão aqui. Perdão sem amor. É só silêncio. Por um instante, ficaram frente a frente, as respirações curtas, os olhos cheios de tudo o que não podiam dizer. Ele ergueu a mão e tacou-lhe o rosto. Um gesto rápido, contido, mas cheio de ternura. Ela não recuou. As lágrimas correram. Vai queimar tudo, senhor Vasquez. Então, deixemos arder. Sor Helena entrou de repente, interrompendo-os. Que estão a fazer? Clara afasta-se, num sobressalto. Nada, Sor Helena. Estávamos apenas... Eu vi, Clara, e o que vi não se apaga. Eduardo tentou intervir. A culpa é minha. Não, respondeu Helena. Firme, a culpa é do fogo que vocês deixaram crescer. No dia seguinte, a Madre Superiora anunciou: Clara Moura será afastada temporariamente. Precisa de recolhimento e discernimento. Eduardo protestou. Isso é um castigo. É misericórdia, respondeu a madre. Clara foi levada para uma casa pequena nos arredores da cidade, onde as freiras enviavam quem precisava de silêncio. Antes de partir, passou pelo portão. Eduardo esperava lá. Vão separá-la de mim,
disse ele. Não, senhor Vasquez. Apenas vão devolver-me a mim mesma. E quando terminar o silêncio, se for vontade de Deus, voltarei. Se não, lembre-se de mim quando ouvir os sinos. Ele segurou a mão dela por um instante. Eu não quero lembranças. Quero Bock. Ela sorriu com lágrimas. Então reze, mesmo sem acreditar, os dias seguintes foram um deserto. Eduardo mergulhou no trabalho, mas nada fazia sentido. A ausência dela doía mais que qualquer perda. Todas as manhãs olhava para a torre do convento à distância, esperando ouvir o som dos sinos, mas o sino ficou mudo menos, como se o próprio céu respeitasse o silêncio de Clara certa noite. Em um bar da cidade, Eduardo encontrou-se com um antigo amigo. Estás acabado, Vasquez? O que foi? Apaixonei-me. O amigo griou. Outra... Não, desta vez foi sério e impossível. Impossível. Ela vive num convento. O amigo ficou sério, então esquece. Mulheres assim não voltam. Eduardo olhou para o copo vazio. Então vou buscá-la no pequeno retiro onde Clara estava. O inverno chegava. Ela passava os dias cuidando do jardim, rezando e escrevendo num caderno. Mas uma tarde, enquanto caminhava pelo portão, viu uma sombra aproximar-se. Era ele. Como me encontrou? Um homem que perdeu a fé aprende a seguir o som do que ama. Ela olhou em volta, assustada. Se alguém o vir aqui, não vim para escândalo. Vim para a verdade. A verdade é que eu não posso voltar a ser quem era. E quem disse que quero a mulher do palco? Quero a mulher que canta para curar a dor dos outros. Tremeu, Eduardo. Isso é loucura, é fé. Clara, a minha fé é você. Por um momento, tudo parou. O vento cessou. O tempo pareceu prender a respiração. Ela deu um passo à frente, depois outro, e pela primeira vez o abraçou. Só por um instante sussurrou. Por uma vida, respondeu ele. Mas o instante acabou depressa. Uma freira apareceu ao longe, gritando o nome dela. Clara soltou, desesperada. Vá, por favor, eu volto. Não volte, promessa quebrada. Ele desapareceu entre as árvores. E Clara caiu de joelhos. As lágrimas misturaram-se com a terra. Os sinos da cidade soaram ao longe, lentos, graves menos, como se anunciassem um incêndio invisível. Naquela noite, o céu de Coimbra ficou vermelho. No convento, uma faísca dos andaimes da torre provocou um incêndio pequeno, mas suficiente para alarmar todos. Sor Helena viu as chamas refletidas nas janelas e murmurou: fogo purifica, mas também destrói. Enquanto as freiras corriam para apagar o fogo, uma certeza crescia: nada seria o mesmo depois daquela noite. O fogo foi controlado antes do amanhecer, mas o cheiro de fumo e cinza ficou nas paredes do convento e também na alma de Clara. As freiras caminhavam em silêncio, lavando as pedras chamuscadas. O sino ferido não tocava mais. Clara, de pé junto à torre, observava os operários recolhendo destroços. Os olhos vermelhos, não apenas pela fumaça, ela sabia que a chama vinda do alto não era coincidência. Deus fala até com fogo, murmurou Sor Helena ao aproximar-se. E o que ele disse desta vez? Que ainda há promessas por cumprir. Dias depois chegaram jornalistas e curiosos. Dizem que o incêndio começou durante as obras do Sr. Vasquez. Cochichavam que o fogo é castigo pelos pecados que ele trouxe até aqui. Clara ouviu tudo calada, mas o peito ardia. Sor Helena, mais uma vez, veio até ela. Minha filha, há rumores de que o bispo virá investigar. Investigação? Mas foi acidente. Às vezes os homens veem pecado onde só há dor. Em Lisboa, Eduardo lia os jornais em fúria. Incêndio misterioso no convento de Coimbra. Empresário envolvido. Jogou o jornal na mesa, os punhos cerrados. Malditos hipócritas. Ligou várias vezes para o convento, nenhuma resposta. No dia seguinte pegou o carro e partiu
Quando chegou, as portas estavam fechadas, bateu, mas foi Sor Helena quem apareceu com expressão cansada. Senhor Vasques, não devia ter vindo. Preciso vê-la. Clara está em oração. E há ordens de que não fale com ninguém. Ordens de quem? Da madre. E talvez de Deus. Ele respirou fundo. Diga-lhe que vim por ela, que não vou embora até ouvi-la. Sor Helena olhou-o longamente, depois abriu um pouco o portão. Venha, mas sem promessas. Clara estava no jardim, ajoelhada, diante de uma cruz de pedra coberta de cinzas. Quando ouviu os passos, levantou-se. Eduardo, eu tentei ficar longe, mas o fogo, eu pensei que tinha te perdido. Ela desviou o olhar. O senhor devia ir embora. Já bastam as chamas daqui. Eu não vim pedir nada. Só quero entender por que insiste em sofrer. Ela se aproximou devagar, porque foi aqui que aprendi a ouvir a voz que o mundo me calou. E o que essa voz te diz agora? Que talvez eu o ame, mas que esse amor pode me condenar. Ele deu um passo à frente. E se for o contrário? E se for a salvação? Clara tremeu. Não diga isso. O Senhor não entende o peso da fé. Então ensina-me. Ela fechou os olhos, lágrimas caindo. Fé não é milagre, Eduardo. É aceitar o que não se pode ter. Ele segurou o rosto dela com delicadeza. Eu aceito tudo, menos perder você. Por um instante, ela não resistiu. O toque dele era quente, vivo, humano, mas então afastou-se bruscamente. Pare, eu não posso. Porque prometeu a Deus? Porque prometi a mim mesma que nunca mais me deixaria queimar. A Madre Augusta apareceu atrás deles. Eu sabia que o senhor voltaria, senhor Vasques. Vim esclarecer o incêndio e acabou reacendendo outro. Eduardo tentou se controlar. Eu a amo e acha que isso basta. Respondeu a madre. O amor sem sacrifício é só desejo. E a fé sem compaixão é só vaidade. Retrucou ele. A madre ficou em silêncio por um instante, surpresa com a firmeza. Vá, senhor Vasques, antes que o pecado se torne tragédia. Eduardo olhou Clara uma última vez. Se for pecado amar alguém que me devolveu a alma, então que Deus me julgue. Saiu, deixando o som das botas ecoar nas pedras molhadas. Nos dias seguintes, Clara ficou confinada. Não podia cantar, nem sair. As freiras cochichavam mais do que rezavam. Miguel, o menino, era o único que se atrevia a visitá-la. Irmã, o senhor Vasques veio outra vez. Deixou isto. Era um envelope dentro, uma carta curta. A torre será restaurada com as minhas próprias mãos. Se os sinos voltarem a tocar, que seja o som do perdão. E Clara segurou a carta junto ao peito. As lágrimas voltaram. Que Deus me perdoe por querer ouvi-lo outra vez. 3 semanas depois, um novo engenheiro chegou. As obras começaram de novo, discretamente. Mas ao cair da tarde, Clara ouvia martelos e vozes. Sabia que entre elas estava ele. Eduardo vinha todos os dias, disfarçado entre os operários, restaurando pedra por pedra. Sor Helena sabia menos, mas calava-se. Certa noite, enquanto ela rezava sozinha, ouviu passos no pátio. Era ele. Não devia estar aqui, sussurrou. Não vim como empresário, vim como homem que não sabe esquecer. E se alguém o vir, então direi a verdade? Ela deu um passo atrás. Qual verdade? Que amo uma mulher que tenta esconder-se de Deus, quando é o próprio Deus que a enviou. Clara ficou imóvel. Não diga essas coisas. É o que sinto, e negar isso seria outro tipo de pecado. As lágrimas escorreram de novo. Ela encostou a testa no peito dele, só por um segundo. Eu não sei se posso ser o que o senhor quer, só quero que seja o que é Clara. Ele a beijou na testa, devagar, como quem pede bênção, e foi embora antes que a culpa o alcançasse. Na manhã seguinte, o som dos sinos ecoou pela primeira vez desde o incêndio. As freiras correram ao pátio. Surpresas. O sino restaurado brilhava sob o sol. Madre Augusta olhou para o alto e murmurou: milagre. Sor Helena respondeu: ou promessa cumprida. Clara, ouvindo o som,
Correu até a torre. Lá em cima viu Eduardo, coberto de pó e cal, olhando para o sino que acabara de instalar. O senhor, eu disse que voltaria. Ela subiu os últimos degraus e ficou diante dele. Por que faz isto? Porque, enquanto o sino não tocasse, eu não teria paz. O olhar dele se cruzou. E agora? Agora espero o som da sua voz. Clara sentiu o peito apertar, fechou os olhos e começou a cantar. A melodia era simples, antiga, mas carregada de alma. Eduardo, emocionado, abaixou a cabeça. Quando terminou, ela sussurrou: vá embora, por favor. Se eu for, prometo voltar quando os sinos chamarem. E se não chamarem, então morrerei esperando. Naquela noite, a Madre Augusta recebeu uma carta do bispo. A restauração foi concluída. A torre e o sino de Santa Maria das Águas voltarão a ser símbolo de fé e esperança. Assinado. E Vasquez, ela suspirou. O fogo destrói, mas também purifica. Sor Helena respondeu. E às vezes o que chamamos de pecado é apenas amor, que ainda não aprendeu a rezar. Clara, sozinha na capela, olhou para o crucifixo. Senhor, se amar for cair de novo, deixa-me cair nos braços certos. Do lado de, fora o vento, trouxe o eco do sino, um som limpo, vibrante, cheio de promessa. E, do outro lado da colina, Eduardo ouviu e sorriu. O perdão tinha som, e era o som de Clara. O inverno foi embora, sem que ninguém percebesse. As flores começaram a brotar entre as pedras do convento, e o sino de Santa Maria das Águas tocava agora todos os dias, firme, claro, como se cada badalada fosse uma respiração nova para o lugar. Clara caminhava pelo pátio com Miguel, o menino órfão que agora ajudava nas tarefas. O som é bonito, não é, irmã? É o som do perdão, Miguel. E o perdão tem som? Ele é sorru. Tem, mas só quem foi ferido consegue ouvir. Desde o incêndio e da restauração, Clara tornara-se uma figura respeitada dentro do convento. As freiras que antes a julgavam agora lhe pediam conselhos, mas dentro dela algo permanece inquieto, uma nota dissonante no meio do coral da fé. Sor Helena percebeu. A paz não é o mesmo que ausência de saudade, filha. Eu sei, mas às vezes penso se o que vivi foi pecado ou milagre. O pecado é amar sem alma. O milagre é amar sem esperar nada em troca. Clara abaixou a cabeça. Então talvez tenha sido milagre. Naquela semana chegou uma carta endereçada ao convento. O envelope trazia o selo de Lisboa. Clara reconheceu a caligrafia antes mesmo de abri-lo. Clara, a torre está restaurada, mas dentro de mim ainda há ruínas. Não sei rezar, mas todas as manhãs olho para o céu e penso em ti. Estou a deixar Coimbra por um tempo. Talvez o perdão precise de distância para amadurecer. Se um dia ouvires os sinos e o vento trouxer o meu nome, saberás que voltei. E ela leu devagar, cada palavra como uma confissão. Depois, dobrou o papel e o guardou entre as páginas do seu livro de cânticos. Então, o som do perdão também pode ser o som da espera, murmurou. Os meses passaram. O convento recebeu novos hóspedes, novos cânticos, novas manhãs. Mas para Clara, os dias tornaram-se uma mistura de orações e silêncios longos. Até que um dia, enquanto limpava o altar, ouviu vozes na entrada. Um grupo de voluntários chegava com doações, e entre eles um homem alto, de barba leve, sorriso contido. O coração dela parou por um segundo. Eduardo, disseram-me, que ainda precisava de mãos para ajudar com as obras do novo refeitório, disse ele, tentando esconder o nervosismo. E veio trabalhar de novo. Não, vim cumprir uma promessa. Sor Helena, ao longe, observava e sorriu de canto. Milagre anunciado, murmurou para si mesma. Durante dias ele ajudou discretamente, menos carregava madeira, pintava paredes, servia sopa aos pobres. Clara tentava agir com naturalidade, mas cada vez que passava por ele, o ar parecia mais pesado, mais vivo.
uma tarde, enquanto colocavam flores na capela. Ela finalmente falou: "Por que voltou, Eduardo?" "Porque percebi que não posso fugir de Deus se Ele está em ti." Ela engoliu seco. "E se Deus não quiser que fiquemos juntos? Então que Ele me castigue, mas não me faça esquecer." Clara largou as flores e virou-se para ele. "Eu rezei todos os dias para esquecer. E falei, talvez seja isso. O perdão menos aceitar, o que não se apaga." Eduardo aproximou-se, hesitante. "Então, aceita-me, não como homem do mundo, mas como alguém que precisa crer em algo, e eu sou esse algo. Tu és o som que restou quando o resto do mundo ficou mudo." Sor Helena apareceu na porta, em silêncio. "Madre Augusta pediu para falar com vocês." No gabinete, a madre olhou os dois com seriedade. "Vocês sabem o que estão a fazer?" Clara respondeu primeiro: "Sim, madre. Estamos a tentar não mentir." "E estão dispostos a pagar o preço da verdade?" Eduardo assentiu. "Já paguei com a minha paz e pagarei com o que for preciso." Madre Augusta suspirou. "Deus julga corações, não aparências. Mas este lugar não é para amores humanos. Se quiserem seguir juntos, terão de sair." Clara olhou para Eduardo. As lágrimas já estavam ali, mas havia firmeza na voz. "Então, sairemos." Na manhã seguinte, o convento reuniu para uma pequena despedida. As freiras cantavam um hino suave. Sor Helena abraçou Clara e sussurrou: "Vai, minha filha, o amor também é vocação. Apenas muda o altar." Clara sorriu através das lágrimas. "Obrigada, irmã, por não me julgar. Eu apenas acreditei no som dos sinos." Eduardo esperava no portão, o mesmo onde tudo começara. "Pronta? Nunca estarei pronta, mas vou." Mesmo assim, saíram de mãos dadas. Enquanto o sino tocava atrás deles, lento, profundo, como se abençoasse o que nascia. Meses depois, abriram um pequeno espaço na margem do rio Mondego, uma livraria-café chamada As Promessas. Lá, Clara lia poesia e às vezes cantava, com voz doce e calma. Eduardo servia café, aprendendo pela primeira vez o valor das pequenas coisas. Miguel, o menino, vinha à visita nos fins de semana, e Sor Helena, quando podia, aparecia sorrindo. "Os sinos ainda tocam por vocês." Clara respondia: "E cada vez que tocam, lembro que a fé e o amor não são rivais, são ecos um do outro." Numa tarde dourada, o vento soprou forte e fez o sino da velha torre ecoar até o café. Clara parou de cantar, olhou para Eduardo e disse: "Ouviu?" "Ouvi." "Sabe o que é isso?" "O som do perdão." Ele sorriu, segurou-lhe a mão e respondeu: "Não, é o som de Deus dizendo que já não precisamos fugir. É ali entre o cheiro de café e o reflexo do sol no rio. Duas almas que se perderam na fé e se encontraram no amor. Entenderam que o perdão não é esquecer o que ardeu, é aprender a viver entre as cinzas e a luz." Os sinos tocaram mais uma vez. Longos, suaves, eternos,